Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, ou vai na sua loja de aplicativos e baixa o aplicativo da Olá Podcast. O Pod Esporte também está no Spotify e no Deezer e aqui no YouTube. Falando no YouTube, se inscreve no canal, joinha e ativa o lembrete para sempre que tiver Pod Esporte novo no ar, você seja notificado. Hoje o papo eu confesso que muitos papos aqui eu não conheço nada, não sei muita coisa que vai acontecer. Hoje vai ser massa, que eu vou aprender muito. Vamos chamar assim, um esporte que vem crescendo muito, né? Que, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre pessoas que pudessem falar desse mundo e eu fui surpreso com uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo e que é apaixonado por isso, que tem uma equipe de esportes. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Sinara Piccolo e Ana Bala. Diogo. Sinara, para quem não sabe, Sinara fotografou durante muitos anos, principalmente fases de seleção, competições com a seleção brasileira. Fotógrafa do coração, sempre que tem dia do fotógrafo eu marco a Sinara lá, que ela tem um monte de foto dela. E aí eu abri lá a caixinha de perguntas no Instagram, precisava de gente que falasse de esportes e tal. A Sinara, serve fundadora de... Eu falei, como assim fundadora de esportes? E aí você contou essa história. Como é que começou isso? Eu jogava Counter-Strike com os meus 19, 20 anos. Então lá em 2009, 2000, eu jogava na época de Lan House. Só que assim, eu só não ia pra Lan House e me divertir. Eu tinha um time, né? Nossa, cara, eu nunca soube disso, nunca. Então a gente era patrocinada pelas LANs, né? Que a gente jogava. E aí, cheguei, meu time chegou a ser o quarto melhor time brasileiro, né? Então a gente chegou... meio longe no cenário. E assim. entre um jogo e outro, um clique de foto. Pra mim, você escondeu isso pra sempre. Mas enfim, agora descobrimos. E aí eu não falei que a Sinara é fundadora da Breakout, né? Que é o time de vocês. E a Ana Bala, mais conhecida como Ana Bala, é pro player, jogadora de Valorant, é isso? Valorant, jogava Counter-Strike, joguei por um bom tempo. Acho que uns 4 ou 5 anos, assim, profissionalmente. Mas eu jogo desde os meus 7 anos de idade. 6, 7 anos. Comecei no CS 1.6, aí eu fui evoluindo, e no fim parei no Valorant. E aí a Raci entrou em contato, ela e o Cisto entraram em contato comigo, fiz o teste tudo, e hoje eu jogo na organização dela. E onde? Organização? Chama organização? É uma organização. A gente chama de organização. Ao invés de ser clube, time, é uma organização. É uma organização e aí os times são as lines, né? Aí tem o time de Valorant, tem organização que tem time de CS, tem time de outros jogos. Mas, por exemplo, a Breakout é só Valorant. A Breakout, ela é um projeto piloto, né? Que a gente tá aí há 8 meses no mercado e a gente começou com uma line feminina de Valorant. Entendi. Mas, assim, para eu entender como é que funciona, outras organizações, elas podem ter outro... por exemplo, tem equipe de Valorant, tem equipe de CS. Entendi. Tem organização que tem time até de poker, tem time tem atleta de corrida, tem atleta de skate... Então vamos lá, você já começou aqui falando um negócio que não me incomoda nem um pouco, longe disso, mas que muita gente fala, né? Como, assim, é esporte, você tá sentado, né, na frente do computador, enfim, ou de um videogame, e fala que é atleta. Né? Atleta. Então explica um pouquinho das atribuições hoje. Por que vocês hoje sentam na cadeira ali para falar... Existem atletas de esportes. O que mudou aí de quando eu jogava em Lan House, porque eu também, né, me aventurava no CS, na época lá de Lan House e tudo. Tinha uns embates históricos em Corujão, a gente montava lá em época de seleção júnior, a gente montava 2 equipes, ia pra Lan House se quebrar lá no CS. E naquela época a gente era jogador de videogame, né, jogava videogame. Então, e que momento que aconteceu essa mudança pra gente hoje poder falar, existem atletas de esporte? Olha, eu vou te falar que naquela época a gente já se chamava de atleta. O pessoal que jogava, competia, mesmo a gente se considerava já... A gente falava cyberatleta na época, sabe? Não tinha um nome tão definido. Hoje é chamado de pro player. Mas é que o cenário competitivo cresceu muito, né? Antes era, assim, em 2003, 2004, começaram as grandes competições internacionais. Então, foi quando as empresas começaram a investir dinheiro nesses pequenos grupos de amigos que jogavam. Entendi. E competiam.
E a gente tinha, tipo, um horário de treino, você tem um horário de treino individual, você tem todas mesmo? as atribuições. Quanto tempo, Ana, de dedicação hoje? Muito tempo, muito tempo. É. A gente tem o nosso treino coletivo, né, o time inteiro, a gente treina mais ou menos umas 8 horas, 9 horas por dia. Tira o final de semana pra dar uma descansada, só que é aquela descansada, assim, de treino, né, porque a gente continua jogando. Mas como é que funciona? Eu tenho dificuldade de entender isso, vamos lá. Como é que funciona um treino? É contra bot? É contra... Não, é contra times... Contra outros times? Pessoas tipo reais. Amistoso. Tipo isso, isso. É pra você O treino treinar é um suas amistoso. táticas. Entendi. Você entra em contato com outros jogadores de outros times, marca um horário, um dia e vai treinar. Aí a gente pega um dia, por exemplo, hoje. A gente vai treinar das 2 até as 9, 10 mais ou menos. Aí 2 horas, das 2 até as 3, a gente faz um treininho individual. Aí entra num deathmatch, que é pra você treinar sua mira só. Você vai treinando sua mira contra as pessoas que estão lá treinando a mira também, né? Então é cada um por si, um servidor, um mapa, Entendi. e todo mundo fica se matando por um certo tempo lá. Aí você treina a sua mira, sua movimentação e tudo mais. Você meio que aquece a sua coordenação motora, reflexo e precisão na mira, né? Porque tem o jeitinho certo de você atirar ali. Ah, E aí você treina isso depois das 3 até as 9 é treino coletivo. Aí você entra no... A gente usa o TeamSpeak hoje em dia para conversar, né? A gente entra no TeamSpeak, todo mundo conversa lá e tudo mais. A gente entra num servidor privado que a gente cria, convida o outro time e todo mundo joga. cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Gente. E aí a gente treina e grava esse treino pra gente poder assistir depois. Então, geralmente, a gente faz o nosso treino assim. Tem o treino individual, que é antes do coletivo. Aí no coletivo a gente treina 1 hora contra um time. Na hora seguinte a gente assiste esse treino que a gente acabou de jogar, aponta os erros, tudo mais, junto com o nosso treinador, né? Aquele que grava a nossa tela. Ele vai gravando a tela de cada uma e ele vai apontando nossos erros, explicando o que aconteceu, o que pode E normalmente esse treinador, ele joga também? Ou ele Joga. é ex-jogador? Joga, não tem ex-jogador. Ex-jogador, É, se ficar... tipo, ficar... Ele não é um jogador profissional, né? Ele pode jogar de uma forma mais amadora, não tem como ele competir e ser um coach também, né? Um treinador ao mesmo não tempo. pode. Não dá. É muito puxado. como É ele muito funciona. puxado. É muito puxado. Mas é que assim também, ó, no CS, por exemplo, como que é um jogo já antigo, você tem ex-jogadores que hoje são coaches. Ah, tá. Como bastante. na vida, né, nos Aham, outros sim, esportes, normal. normalmente. Agora, o Valorant é um jogo que surgiu durante a pandemia. Foi lançado em Ah, ele 2020. surgiu... Nossa, parece que eu já escuto falar disso. Não, ele é super recente. É um jogo É que ele super é bem recente. conhecido já. É, ele é bem conhecido mesmo. bem Já é bem conhecido. E então, assim, não deu tempo ainda de ter ex-jogador de Valorant. Então, tipo, é um jogo... Todo mundo muito é novo, todo mundo aprendendo. novo. Aí geralmente são pessoas que nem eu, né? Que saíram de um outro jogo e migraram pro Valorant. Entendi. E aí você falou que cada um na sua casa e tudo, vocês são melhores amigos da Vivo, da Claro, da NET. Que, meu, imagina uma loucura. No Brasil, assim, a gente sofre com internet. Só. Sofre. Você contrata lá o serviço e desculpa aí Sim. o operador. Se quiser patrocinar a gente, pode patrocinar, mas... Inclusive a Vivo é maravilhosa. Não tem o que reclamar, é verdade. Mas é um problema que é recorrente pra vocês. Pra algumas pessoas sim, depende de onde você mora. Da região, né? né? Mas as pessoas que moram em São Paulo, mais especificamente, não tem muito problema com isso. Entendi, É uma região melhor pra morar. entendi. Então vamos falar um pouquinho da Breakout. Surgiu a Breakout ali, né? Surgiu a Breakout. No meio da pandemia. No meio da pandemia, porque, assim, enquanto eu jogava, eu fiz muitos amigos dessa área, assim, a gente sempre gostou desse lado competitivo, né, era o forte, tanto que eu conheci meu marido jogando. Ó, Ele, unidos pelo CS. pelo jogando. CS, ele era o técnico da minha line-up feminina, ele tinha um time que jogava na mesma lan house que a gente, e ele acabou se tornando nosso técnico, e aí depois, né, Aí, vai daqui, Acontecendo entre um tiro e outro, plantar uma bomba e outra. Você resolve tacar a faca Entrou no um outro. puxão de orelha e outro, surgiu uns casos de amor, mas enfim. Então, assim, tipo, e eu carrego esse pessoal, assim, que eu conheci lá atrás, tipo, são um grupinho de melhores amigos, né? Daí, durante a pandemia, a gente voltou a jogar, porque eu, por exemplo, tive que fechar meu estúdio. Fiquei 4 meses com meu estúdio fechado, tipo, e sem fazer nada. Tipo, o que tinha pra fazer? Vou jogar. Sim, vai. E todo mundo voltou a jogar. Então, tipo, o pessoal que se conheceu lá atrás voltou a jogar. E hoje todo mundo com seus trabalhos, já maduros, tudo, com poder aquisitivo, tudo. Falou assim, vamos montar um projeto? Vamos fazer? Vamos. Só que assim, a gente sentou pra conversar no dia 18 de julho. E no dia 5 de agosto já tinha um campeonato pra gente participar. Que é porque como que funciona no Valorant especificamente? São 2 splits.
né? Que dá... Antes não tinha mundial, mas agora tem O que é mundial. split? Então, 2 splits. Você tem o campeonato no primeiro semestre e no segundo semestre. No Brasil ou isso mundial? É mundial. É mundial. Mundial. Cada região tem o seu split. E esse split, hoje, porque começou agora esse ano, ele dá vaga para o mundial que daí no final do ano. Aham. Então é como se fosse um sul-americano. Assim, Entendi. Aí entendeu? pega Brasil, pega continente americano? E Brasil tem vaga específica, daí você tem a Latam, que daí isso é outra vaga específica. Você tem um NA, que é Norte América, que é outra vaga específica. Então você joga aqui no Brasil Contra os times brasileiros. Exato. E só o campeão? Oi? Só o campeão que Só, tem vaga para o Mundial? No feminino, eles ainda não falaram muito bem como que é isso, mas no masculino foram 4 times brasileiros? Foram 4 times brasileiros no ano passado e agora eles reduziram, porque eram 4 vagas Brasil e 1 vaga Latam. Só que o time Latam foi mais na frente do que os times brasileiros. Daí eles reduziram uma vaga do Brasil e subiram uma vaga pro Latam. Mas às vezes acontece até em esportes, né, convencionais, vamos dizer assim, isso acontece. Então, é tudo o mesmo raciocínio. Você vai ver que tipo, é bem paralelo mesmo. Tem muita tipo, coisa parecida. Por incrível que pareça. E aí vocês estão classificados para jogar esse split? Não, então, daí é classificatória aberta. Então, tipo, qualquer pessoa pode se eu quiser entrar. montar lá, pegar uns panguão lá e quiser jogar, você se inscreve e joga. E aí, então, o split ia começar, o segundo split do semestre passado, no dia 5 de agosto. E a gente se conversou dia 18 de julho. Então, nesse período de, tipo, menos de 20 dias, a gente, montou a empresa, montamos o projeto, montamos a line-up, contratamos o staff. E jogar. E fomos jogar. Foi muito doido. E antes de você contar o resultado dessa loucura aí, você falou em montar staff. Montar staff. Montar staff significa o quê? Atletas? Quantos na equipe hoje são que jogam? 5 atletas. E aí de staff, a nossa staff é reduzida, né? Porque como é um projeto piloto, a gente tem o coach e o psicólogo. Então essa é a nossa staff hoje. Caralho. Mas assim, os times que têm um investimento maior, tal, tudo eles têm, além do coach e da psicóloga, eles têm geralmente 2 analistas e tem um fisioterapeuta também. Preparador físico tem? Sim. Em algumas equipes? Sim. Uhum. Gente, o negócio é sério de verdade. Acho que pra caralho. a Avan tem. A Avan. A Avan é a que mais, assim, tipo, investiu na parte física, assim. Sim. Eles têm tem nutricionista, tem fisioterapeuta. O negócio cresceu tanto que se não tivesse crescido tanto, a gente não via tantos clubes de futebol, por exemplo, colocando grana nisso, né? Exato. Patrocinando equipes. Tanto que o São Caetano agora tá com uma line-up masculina. É mesmo? De CS, né? Sim. Tem Começou o Ceará agora. Também. O Ceará, a Lusa tem um feminina de Valorant e masculina de Valorant. O futebol, tô apostando tudo no esporte, porque no futebol, por exemplo. Então, que é menor também, né? Tem o Flamengo também, né? Que tem tá o no Flamengo. LOL. O Flamengo tá no LOL. Flamengo, mas tem mais no LOL. No LOL tem bastante. É que agora eu não tô lembrando, mas tem. Free Fire, tem o Botafogo também. Tem. Meu glorioso aí, ó. Eu sou botafoguense. O Vasco fez uma parceria com a Black Dragons também pro Free Fire. Uhum. Porque vocês falaram de Free Fire e LoL, são os que acho que chegaram no mainstream, né? Que chegaram, tipo, em TV aberta, TV fechada, né? Então, os caras disseminaram muito, principalmente durante a pandemia, cara. Quando eu peguei, juro pra você, eu sou o cara do esporte ali, do suor, do esporte mesmo, não do e-esporte. E a primeira vez que eu vi um cara narrando com emoção LOL, aqueles bichinhos vindo... Nossa! Eu falei, cara, que maluquice. Não, a narração é essa? Do Free Fire e a do LoL, pra mim, são as melhores. A do CS não chega nem perto. Cara, que maluquice. Aí eu só fiquei com um pouco mais de ódio do meu esporte, de não conseguir montar uma estrutura pra apresentar pra uma TV pra ter o tempo inteiro ali. Então, cara, tudo bem, né? O pessoal é muito organizado, né? A galera do esporte é muito organizada. Você vê eventos aí gigantescos que toda vez que eu vejo, eu falo, mentira, que tem essa galera vendo pessoas na tela, cara. E a galera Antártica fechado, lotado pra ver o LOL. E se tornam ídolos, né? A galera da molecada, muito assim, muito grande. E aí você montou o staff, né? Com psicólogo e coach, 5 atletas. Tá desde o começo, Bia? Não. Eu tô desde... Você entrou com a gente, foi em outubro, comecinho de outubro? Foi isso mesmo, eu ia falar setembro, mas foi em Então outubro. já aumentou o time? Ou saiu alguém entrando? Então, saiu.
Porque, assim, também, assim, o cenário, ele... Apesar de ter tudo muito profissionalizado já, tem também os que estão ali comendo por baixo, que não são. Como entendeu? qualquer esporte. Como qualquer esporte. Então, você tem bastante menina que, tipo, mas eu tenho um trabalho paralelo, não consigo me dedicar tanto. Daí, quando você começa a investir o dinheiro na pessoa e ela fala assim, putz, tá ali, mas não tá, ainda não consigo largar tudo pra poder continuar, entendeu? Entendi. Não, é bom você falar. Quando você fala em montar staff, a galera Todo pagando mundo, 100% salário. Tem o salário tudo certinho. Tudo certinho. Cara, que maneiro, velho. A minha cara de podia estar sentindo muito menos dor ganhando um troco, jogando videogame. Pô. Mas assim, eu tô falando assim, né, não de maneira pejorativa. Não, claro. Porque jogar videogame nesse nível aí de treino, meu, sei lá, até 9 horas de treino por dia, Sim. isso é, meu, loucura. Fora o tanto que você quer jogar fora do treino também, né? Pra Porque se tem divertir. aquela parte da diversão. Então você fica o dia inteiro no computador. Você não consegue levar como diversão durante o momento que Eu você joga? consigo. Tá falando perto da fundadora, é? Não, pior que eu consigo. Não, eu mas tem que consigo. levar na diversão. Não, Senão você perde a graça. É. Se você pegar um negócio muito, muito firme, assim, pra... Ficar louco do... você começa a perder a graça do jogo. Então eu vou confessar um negócio pra vocês aqui, nada a ver com o nosso papo, mas eu comecei a jogar beach tênis. Beach tênis, hoje eu fiz jogou a hoje. minha primeira aula. Você tá apaixonado de ou não? tênis. Eu só, assim, não consigo acertar bolinha, é muito difícil. Mas calma, dá um tempo pra paixão surgir, porque eu tô Tá. apaixonado. Tinha que ter sido gravado. Então, não, não desiste, eu tô apaixonado por isso. Só que é isso, a história do me divertir. Só que eu jogo handball, eu tô com 39, eu jogo desde os 9. Então, a questão da competição dentro de mim é o tempo inteiro muito Então, eu tenho isso também. Tipo, latente. fora do treino, eu jogo pra divertir, né? Eu jogo com meus amigos e tal, pra gente dar risada. Mas é claro que tem aquela parte competitiva, né? Não tem como. Você acredita? Se você não tem isso competitivo, não tem É, como você se não tornar tem um pro graça. Você player, acredita né? que esse final de semana agora passado eu fui jogar, e eu jogo sempre com a minha... Eu jogo sempre, tô jogando tem um mês. Eu só joguei fazendo dupla com a minha esposa. E aí, cara, começamos a jogar e tudo, não sei o que. Aí entrou uma day use, né? Então fica rodando as duplas. Entrou uma dupla lá, um moleque, pau, sacou forte. Vou dar um aqui Moleque. também. Só que eu não sei ainda jogar direito. Eu jogo, eu me viro. Na segunda, cara, quando eu vi a terceira, que o moleque meio que não ia deixar de ir lá, eu já olhei pra minha esposa e falei, vai, Cássio! Ela, pode Então. parar, porque eu imagino que não tem jeito, né? tem como. De você... Quando vai jogando sem ser no competitivo, dá essas brigas, que nem entra eu e meu marido pra jogar. Nossa. E ele joga, tipo assim, não sei por que que o homem tem, assim, muito mais mira, mais reflexo do que a mulher, né? Mas também, tipo, eu fiquei muito tempo sem jogar. Então, e ele sempre jogou assim. Ele não tipo, parou. Ele não parou. A vida inteira dele ele joga CS. Todo dia à noite ele tem que jogar pelo menos 1 horinha, né? Desde que a gente se conheceu lá em 2000. Então, tipo, daí eu falo assim, não, mas se eu for jogar, eu quero jogar com alguém que eu conheço. Não gosto de jogar sozinha, né? Daí eu entro pra jogar com ele, daí ele fica assim, pô, você não acertou? Cadê o HS? Por que você não jogou o flash ali? Cadê a smoke? Cadê Fica não sei o quê? palpitando no fica teu jogo. palpitando. E, Começa tipo, a brigar. daí a gente começa a perder, daí ele começa a ficar nervoso, daí ele sai. Sai, porque perdeu, nervoso. Eu falo assim, pô, mas tô aqui pra me divertir, você tá nervoso, xingando todo mundo. É muita maluquice. É porque a vitória faz parte da diversão. É claro. Não Não tem como dar risada perdendo. Dar risada ficando segundo não dá. Não dá. E aí, só pra voltar ao nosso papo, né? Porque se deixar aqui, a gente vai ficar falando de um monte de coisa. Mas aí você... E nesse primeiro split, Então, o que aconteceu? esse primeiro split, a gente, tipo, no dia do que elas jogaram, daí a gente conseguiu, tipo, um resultado legal. A gente chegou entre os... Geralmente dá uns 40 times Tem inscritos, né? bastante. A gente chegou entre os primeiros 16. Bom, Daí no segundo split a gente chegou em 4º lugar. nossa. Foi bom. Mas aí ainda não com vaga pra esse Mundial no final do Não, ano. então são porque- 4, o split, né, que é o do semestre, eles são divididos em 4 etapas. Então a primeira etapa a gente conseguiu um resultado entre Ah, 16. tá. Na segunda etapa a gente conseguiu chegar em 4º lugar. Aí na terceira etapa a gente não conseguiu, a gente ficou lá atrás, assim, não chegou nem nos 16. Daí na 4ª etapa a gente conseguiu de novo. E aí a gente se classificou pro evento principal. Que é como se fosse a final do brasileiro. Entendi. Entendeu? Que daí são 8 times que vão e a gente se classificou em 5º lugar. E terminamos ano passado em 5º lugar. Aí joga tipo mata-mata entre as equipes até chegar na final ou não? É todo mundo contra todo mundo? chaveamento. Chaveamento. Uhum. Quanto tempo dura um jogo de Valorant?
Depende, uns 40 minutos. Se for pro overtime, né, pra prorrogação, aí pode durar até 1 hora. 50 Uma minutos, partida. 1 hora, uma partida, um mapa. E geralmente, assim, eles jogam, a gente fala melhor de 3 pra fase classificatória, né? E melhor de 5 nas finais. Então pode chegar a 5 horas 5 horas, pra uma... É cansativo. Pra você matar tirar um adversário. Sim. Nossa senhora. É o bastante tempo inteiro ali. É cansativo. Cada um vai pro outro Meu Deus do e céu. vai. Bom, eu quero agora saber um negócio assim, que a gente sempre fala que no Brasil o atleta ele sofre demais com questão de incentivo, de apoio. E quando eu falo de apoio é financeiro mesmo, eu saber que eu vou ter minha carreira, e aí quando eu encerrar minha carreira, acho que o esporte ele tem uma longevidade um pouquinho maior só que da carreira do atleta realmente, de futebol, handebol, voleibol, basquetebol. Se recebe muito bem para jogar esportes, ou varia do jogo, varia do naipe, de ser masculino ou ser feminino? Como é que funciona isso? Varia de ser masculino para feminino. Os times Sério que masculinos ainda eles tem isso? recebem muito mais. Tem esse negócio de receberem Acho que mais. em todos os esportes ainda acontece isso, né? E depende da modalidade também, modalidade. né? Do jogo. Porque Free Fire aparece mais, por exemplo, o LoL aparece mais, e aí... Tem mais patrocínios, A então os times lógica é essa. conseguem pagar mais. É. A lógica é essa. A lógica e também tem assim, por exemplo, você tem que ver o tipo de jogo, ele traz um tipo de infraestrutura, entendeu? Então, tipo, por exemplo, os jogos que são de computador, a pessoa tem que ter uma infraestrutura mais cara do que você dar um celular para um jogador, entendeu? porque Free Fire é celular, né? É no celular. Agora, um jogo de PC, tipo, um PC bom para rodar tudo, tipo, é no mínimo 5 mil, com monitor bom para Valorant. É no mínimo 2 mil de monitor. Então, E essa estrutura toda quem dá é breakout ou... Então, ou cada jogadora tem a dela, mas... Isso é bem pessoal, né? É bem eu imagino pessoal. que seja bem pessoal. Mas tem as organizações, que daí já tem mais investimento, tudo, que fornecem o equipamento Que aí também deve ter inteiro. investimento, mas deve ser um patrocínio de uma empresa de computadores que faz de placa, de sei lá o que. Então, ajuda. que aí tem patrocínio, tipo, de marca de fone ou de mouse, e aí se quebrar de algum atleta, eles conseguem fornecer. Fornecer. Você prefere, tipo... Você já teve experiência de organizações que te deram ou você sempre teve o seu? Eu tive. A minha antiga organização do Counter-Strike, eles me forneciam um computador para poder jogar. E quando eu não conseguia jogar de casa, eu podia ir lá pra Game House. Desculpa te perguntar, quantos anos você tem, Bia? 23. A minha antiga organização. Eu também joga desde os 7, né? velho? 7. Você é veterana no negócio? Eu sou. É mesmo? Sou. Cara, que Nossa, eu maluquice. comecei muito cedo. Muito cedo. É que eu não competia, né? Eu comecei a competir há uns 5 anos atrás. É porque também não pode. Isso que eu ia perguntar. No competitivo é a partir de 16 anos, mas as organizações geralmente pegam maior de idade, maior de 18, pra competir mesmo. Entendi, acho que... Eu comecei Ainda mais- acho que com uns 18, 19, mais ou São menos. jogos, como é que é? FP, jogos de... FPS. FPS. Então, Joguinho de tiro. joguinho o de famoso tiro, joguinho joguinho de tiro, mas pra criança, né, se você pegar a criança pra Então, disputar, a gente tem bastante dificuldade na parte de jogo de FPS, porque as empresas têm essa... política. a política tem esse preconceito, né? Que é um jogo de tiro. Principalmente o Counter-Strike, ele tá conseguindo quebrar barreiras, porque aí você ainda tem o nome, você tem o CT, né? Que é o contra-terrorista e o terrorista. Você vai e planta bomba. Já o Valorant, a Riot, que é a empresa que fez o jogo, eles já deixaram um pouco mais lúdico, entendeu? Tipo, as armas é mais lúdico, você tem magia. O CT e o TR você fala ataque e defesa. Pensando nisso, será? Com Eu acho que certeza, sim. 100%. Porque É você porque consegue... a Riot também tem mais criança, né? Um público mais novo que joga. Que é a Sim. mesma do LoL. É. A produtora do Valorant é a mesma produtora do Eu não LoL. entendo nada daquele LoL, cara. É como... também não entendo. Meu Deus do céu, muito aqueles bichinhos doido. tudo subindo, tem um monte de monte de coisa poder. em volta, uns poder, cara. As umas coisas coloridas, umas árvores. E aí, você imagina eu vendo, e aí no Sport TV, tipo, passou. Cara, que é isso, gente? O que tá acontecendo com o mundo? Aí o cara, comentarista, 2 comentaristas narrando, e uma galera vendo. É muito legal. Sinara, aí, assim, você falou que vocês montaram o projeto, piloto e tal. Investimento de vocês, 100% nesse primeiro momento, nosso, 100% nesse de primeiro vocês. Projeto na rua para tentar, né? Mesmo Pegar esquema de qualquer equipe qualquer de esporte, equipe de esporte. Mesmo esquema. Batendo de porta em porta, pedindo dinheiro. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque assim, agora a gente,
Foi a PEN. Foi a PEN. Ai, agora eu não lembro qual foi a organização, mas eles conseguiram ter um projeto aprovado pela Lei de Incentivo no Esporte. Olha! Então, assim, a gente tá assim, vamos ter que escrever agora uma lei, né, de projeto dentro da lei de incentivo, mas já tá sendo reconhecido pelo nosso governo como esporte. É um trabalho, né? Normalmente tem empresas que você paga para empresas que fazem, porque tem É muita burocracia, muita né? burocracia, muita coisa certinha. A gente teve aqui pessoas que escrevem, sabem escrever esse projeto. Depois eu posso até, se quiser, passar o contato dessas pessoas, porque é um caminho, né? É. Mas quando eu vejo essas organizações gigantes aí, que essas coisas, eu imagino que é muito dinheiro que rola. Muito dinheiro. Tem bastante empresa de criptomoeda investindo. Que elas têm aquela porta fechada no esporte, né? Tradicional. E vão pro esporte. Então tem bastante empresa de criptomoeda e também grandes investidores de criptomoeda investindo no... Legal. E quem quiser investir na Breakout, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, eu deixo o e-mail, o contato, porque eu acho muito importante. E quais os próximos passos da Breakout de agora, do meio de 2022 em diante? Então, a gente está nessa busca de investidores, né? Daí, o próximo passo depois da busca de investidores é criar a gente chama de office, né? É um game office, que é um centro de treinamento para eles. Então tem infraestrutura física para eles poderem ir treinar. Vai fazer a Ana bater ponto lá, vai jogar de casa, não acordar tudo cheio de remelo no olho, vai assistir, não. Vai acordar cedo. Mas é que faz muita diferença. Você vê o pessoal que tá que a gente chama em LAN, né? Lógico. Então o pessoal que tá em LAN, que tá em office, o desempenho deles é muito maior do de quem não tá. Você tá em concentração, né? Entendi. Não tem nada de fora te interferindo. Você tem tá WhatsApp ali pra pulando isso. ali, não tem... não tem sua mãe te chamando pra almoçar. Pô, é legal, meu. Tem. Muito bacana. Daí a gente chama também, a gente faz os bootcamp, que no ano passado a gente conseguiu fazer um bootcamp, esse ano a gente deve fazer outro mais pro final do split, o que né? O que é bootcamp? Bootcamp é uma fase de treinamento. Então, só que daí visando um campeonato, né? Então elas ficam em concentração um tempo antes, todas juntas num local, numa casa, com infraestrutura, e aí participa do campeonato de LAN. Tipo, todas juntas jogam o mesmo campeonato a partir daquele local. Legal. Né? E a Breakout tem a intenção de expandir para masculino, para outras modalidades. Chama modalidade? Modalidade também. Legal, tudo igual. Da hora, que da hora, velho. Tudo igual. Só tem um mouse e um teclado. Mas tem intenção de outras modalidades já... Esse projeto de expansão... A gente tem o projeto de expansão todo feito. Pô, que só legal, falta investimento. Mas isso, isso vem. Para todo mundo. É. Outra dúvida que eu tenho é competições. Elas são... Existe uma federação ou uma confederação que rege essas competições? Ou, por exemplo, se eu, Diogo, eu sou investidor, vou montar uma equipe disso daqui porque eu vou vender para algum lugar, e aí rola a competição, eu entro em contato com as equipes. Como é que funciona isso? Então, tem um calendário? Tem um calendário. Quem faz, geralmente, não tem uma federação, uma confederação, nada disso. Já tentaram, mas assim, deu uma briga política, sabe como que é, né? Porque... se eu sei. Dentro do handball tem bastante também. Tem nada. Tranquilão lá. Mas, geralmente, quem promove os campeonatos é a própria produtora do jogo. Né? Então, com exceção, assim, depende do jogo, porque o CS já não é tanto. O CS, eles terceirizam essa parte. A produtora do jogo não quer saber muito, sabe? Eles falam assim, quero ganhar dinheiro tranquilo, se vira aí como organizar. Agora, a Riot, ela investe bastante no cenário. Então, ela que cria o calendário, ela que cria os mundiais. Por isso que, assim, a gente teve... O cenário feminino sempre foi um cenário, assim... Sempre é, né? Mais underground, mas, né? Sempre deixado de lado. Se tiver ali, a gente faz, senão... Senão, tudo bem, né? Mas a Riot entendeu isso. Mas a Riot entendeu isso e eles investiram no cenário feminino. O problema do feminino no esporte é que, assim, o esporte... Quando você vai jogar, tipo, num servidor comum, é um ambiente muito tóxico para as mulheres. Então, assim... Eu já vi alguma coisa, rolou um tempo atrás, tipo, alguma streamer aí falando, gravou a tela e... Então, assim, tipo, só de você estar com o nick feminino, e daí você abre a voz, eles veem que é menina jogando ali, e fala assim,
vai lavar louça, daí, tipo, começa a xingar. 2022, né, cara? 2022 é esse pensamento ainda. Tem uns caras que têm uma mente meio regredida ainda. Cara, 2022 eu com umas ideias Principalmente quando você quer começar a jogar, que daí você pega o pessoalzinho que não joga bem, porque assim, dentro do jogo você é dividido por elo. O elo é o nível que você tá dentro do jogo, né? Então você vai subindo de elo, você vai jogando com pessoas cada vez melhores. Então quando você começa nos elos baixos, é um ambiente mais tóxico ainda. Então pra mulher conseguir sair do elo baixo, ir pro elo onde tem o pessoal que, tipo, te respeita, tal, tipo, é uma caminhada dura. Nesse ambiente, nesses servidores, por exemplo, essas pessoas, elas abrem o microfone pra falar asneira, mas elas não conseguem te prejudicar no jogo. Ou conseguem também? Consegue. Consegue? Consegue. É porque tem os poderes, né, que você joga. Então, tem poder que vai pegar no seu parceiro. Tem poder que vai prejudicar, vai tirar a vida dele. Ou não deixa o cara jogar direito. Tem essas coisas assim. Meu Deus do céu, cara, então, tem 2022. Ou então vê que a mulher sai do jogo, daí você tem tem que tentar achar outra partida. Tem uns entendeu? caras Não que saem conclui da a partida pra te Porque a prejudicar mulher- também. Porque é mulher. Cara, Já teve esses casos já. Do cara escutar e falar, eu não vou jogar porque é assim, mulher. eu me sai. espanto, mas não sei porque eu me espanto, porque todo dia tem alguma coisa parecida com isso, né? O Até negócio é no você ambiente- ignorar e jogar, mesmo. Não tem muito o que fazer. Não tem o É que o fazer. cara. E aí essas competições, por exemplo, são sempre as organizações não, as Produtoras do produtoras jogo de jogo que fazem. que fazem. Tem uma seleção brasileira de esporte? Não. Tem não. Tipo, não existe um campeonato mundial para seleções. Não. São sempre as organizações. Nossa, é meu sonho. Então, mas eu Seria acho que, muito legal. pensando agora, tirando informação do vento aqui, para Vozes dizer da outra minha coisa. cabeça. Eu acho que não existe porque talvez economicamente não seja interessante nesse primeiro momento. Então, eu sei assim, que na Ásia, os jogos asiáticos já fizeram experimento com LoL. Entrou como modalidade experimental. E parece que nos próximos jogos asiáticos vai estar como valendo medalha. Jogos asiáticos, tipo Jogos Pan-Americanos. Tipo Olimpíadas Nossa, mesmo. eu A acho que Olimpíada teve. já tá meio que, tipo, sondando isso, mudando algumas regras pra entrar. É porque você precisa preencher vários Vários requisitos pra pra um poder... deles é ter uma confederação, né? Você tem que ter um órgão, uma exatamente. federação, tudo. Daí é essa parte aí que eles estão, assim, que é o receio, sabe? Porque não tem um órgão que rege as regras. Eu acho assim. que é mas é que assim, eu acho que chegou no nível, antes de se organizar uma confederação, uma federação, chegou no nível de dinheiro, principalmente, muito grande. E eu acho que quando você entra na história da confederação, então imagina, a confederação vai ser patrocinada por criptomoedas. Pô, já... Eita, calma aí, como é que faz isso? Então assim, eu acho que é um desafio enorme que tem os esportes. Mas eu também vejo um negócio principalmente a pandemia, eu acho algumas profissões e algumas... imagina a pessoa que fabricava álcool gel antes da pandemia, imagina hoje ela. Imagina a pessoa que fabricava máscara, hoje ela. Então eu acho que com o esporte aconteceu a mesma coisa. Imagina o esporte antes da pandemia, que já era um cenário, uma cena que estava aparecendo assim absurdamente. E aí depois da pandemia, a galera estava em casa e começaram a transmitir isso aí. A galera começou a jogar, começa a Mas aumentar a também base. tem o lance da idade, né? Porque, assim, por exemplo, as pessoas que consomem esse tipo de entretenimento, que começaram a consumir muito e produzir, são as pessoas da nossa idade que jogavam lá na Lan House, entendeu? Então teve o tempo de amadurecer também essas pessoas na profissionalização para conseguir produzir o conteúdo mais profissional. E aí eu imagino que a geração da Ana vai vir também explodindo com esse tipo de coisa, né? E eu acho que lá para frente, daqui 10, 15 anos, o negócio vai estar maior ainda. E eu acho que vocês estão surfando numa onda aí, não de longe disso, de aproveitar essa situação, não, porque vocês são desse meio. Mas que, assim, é um momento de criar uma equipe, é um momento de ter projeto na rua, é um momento de investir nisso, porque, você com 23 anos é atleta pro player falei pro player. Pro player de Valorant, sabe? É um negócio que tá crescendo, que é exponencial. Tipo, você não vê um negócio, não, vamos ter que parar agora porque choveu, não tem jogo. Não, pode faltar internet. Pode, mas é a dela. Mas é a dela. Aí amanhã você cada um acha seus uma outra problemas. pessoa pra entrar no lugar dela e jogar. Exatamente. Tipo, o negócio vai acontecer. Tá lá um ambiente criado. E eu vejo muita coisa acontecendo, muita coisa crescendo. Você tem uma ideia? Teve... O Gaules, ele era um dos maiores streamers hoje, né? Que é de CS. Ele joga... tá fazendo um podcast com o Ronaldo. Isso, com o Ronaldo, com o Fenômeno. Fenômenos, né? Fenômenos.
super amigo do Neymar, tudo, né? Coisa pouca. Coisa pouca. Coisa pouca. Então, quando ele jogava, tipo, o meu marido jogava com o time dele, tipo, contra, sabe? Tipo, a gente era a galera do ABC e eles eram a galera da capital, que era boa. E o time do meu marido era o que batia do ABC, era o único que conseguia bater de frente com o time do Gaules. Olha o corte aí, ó. Gaules apanhava do time da Sinara. Não chegava a apanhar, ele que apanhava mas bastante. É o corte, mas... Sinara. O corte, Sinara. Esse corte a gente resolve aqui. Aí eu pegava e, tipo, eu fotografava eles jogando, não sei o quê, né? Até perdi o que eu ia falar agora. Que você falou que eram as equipes do ABC e a dele de São Paulo. De São Paulo. E agora, assim, teve... A geração seguinte que a gente teve os campeões mundiais, que é como você perguntou de seleção brasileira, né? A gente tem os times, o que acontece muito, os times brasileiros que conseguem se classificar para o Mundial, aí o Brasil inteiro que gosta do esporte torce para aquele time que tá no Mundial, entendeu? Então é como se fosse a seleção brasileira. É como se fosse a seleção brasileira. Então, tipo, se você tiver por exemplo, colocando em times que a gente conhece, se o Corinthians vai pro Mundial, tipo, o Brasil inteiro vai torcer pro Corinthians. Ou Hoje não, né? acontece isso. Mas no esporte é assim, entendeu? Entendi. Então, se aquele grupo tá no... A comunidade é muito forte e unida. Exato. Entendi. Tipo, falou mal de um brasileiro, falou mal de todos, tá todo mundo junto ali, entendeu? Pô, isso daí já é outra coisa que eu acho que... O único que pode falar mal do brasileiro é o próprio brasileiro. brasileiro. Se os caras vierem falar mal, cai todo mundo matando em cima. E países, vamos falar especificamente do Valorant, quais os países, os principais países, as equipes mais fortes do Então, mundo? como é muito forte, como é muito novo, a gente não conhece ainda, né? Tipo, teve um Mundial, misturado. que foi o ano passado, Então, não tem ainda alguém que super sobressai. Mas assim. falando em esporte de uma forma geral, qual que é o país aí, a região, vamos dizer assim? Ásia, não? Europeia. Não. Europa? Europa. Europa Acho que a Europa é mais forte. Uhum. Em tudo, assim, se for escolher alguém... Principalmente o leste europeu, assim. É mesmo? Agora tá russo lá. Tá né? russo. Os caras, literalmente, tá russo. Então, eu ia falar dos meninos do Last Dance, né? Então, tipo, esses meninos que chegaram a ser campeões mundiais, eles vão se aposentar. Então, daí, tipo, eles foram campeões, cada um foi daí depois pra uma organização e tal. Um foi jogar nos Estados Unidos, outro foi jogar na Europa, outro continuou aqui no Brasil. Aí agora eles tentaram se unir de novo, porque eles vão se aposentar, pra fazer a última temporada deles como pro player. Que legal. Aí, tipo, na live do Gaules, teve que eles foram jogar o primeiro jogo deles, que não era, tipo, muito assim, tipo, era um jogo classificatório bem baixo, que eles iam passar o caminhão em cima. Teve 200 mil pessoas assistindo. Meu Deus do céu. E, tipo, era 3 horas da tarde. De uma quarta, mundo de quinta-feira. gente desocupado. Não, mentira. Não, mas Ontem tava tendo também, mas ontem era domingo, né? Não, tô brincando, a questão é desocupado, mas é uma comunidade, 200 mil pessoas vendo aquilo ali, são 200 mil pessoas que são interessadas, né? Porque 3 horas da tarde, no dia de semana, são pessoas interessadas em esporte. Então, pelo amor de Deus, quem gosta de esporte, tem grana pra patrocinar, tá afim de ajudar, fala com a Sinara, fala com a Ana, pra Breakout crescer, enfim, e a gente poder falar que veio aqui no esporte um campeão mundial de Valorant, alguma coisa do tipo. Gente, queria agradecer demais o papo de vocês, o tempo de vocês principalmente, que eu sei que tempo... Tô tirando o treino, né? Tá. Tô. As treinadoras e, tipo, ficou bem assim comigo. Mas já. é por uma boa Tá causa. tudo bem. É por uma boa causa. Assim, queria agradecer demais o tempo de vocês. Saibam que aqui o Pod Esporte tem as portas abertas para, Diogo, vai ter competição, precisa divulgar e tudo. Sinara, pelo amor de Deus, você é parceiraça demais. Gosto de você de graça, né? Desde das épocas lá de foto e tal, as brincadeiras, enfim, a gente viajou bastante junto. Tenho as portas abertas do Pod Esporte para vocês. Muito sucesso para Breakout, vida longa. Obrigada. Tá? Se quiserem falar aí qualquer coisa, recado, beijo pra mãe, pai, pra você, pra quem vocês quiserem. Vamos mandar um beijo pro coach pra ele perdoar. Vamos. Boa. Beijo pro Orier. Boa. Te marca o Uri aqui na publicação. Não, tem não só o Rorier, né? Tem a Moia também, que é a nossa jogadora, a Ricari, a Hanna e a Fiu. Beleza. É tudo Nick isso aí, né? Tudo Nick. Tudo Nick, você se conhece por Nick. Legal, gente. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? E, enfim, sempre aqui portas abertas pra vocês. Tá bom? Obrigada. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar o seu joinha, que isso é muito bom pra gente, pra disseminar o nosso conteúdo, ativar lembrete. Também curtir lá no Spotify, no Deezer e no Olá Podcast, tá bom? Então, vou indo nessa. Um abraço, valeu, fui!